do Senhor. Irmãos, vamos orar ao Senhor para nós começarmos a nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Daqui a pouco o pessoal está chegando aí, vai se encaixando aí na EBD de hoje. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, exaltar a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui para aprendermos da Tua palavra sagrada. Que o Senhor continue nos abençoando de maneira poderosa. Meu Deus, que esse domingo seja um domingo muito eficiente, muito eficaz para nossas vidas, para que nós consigamos, Senhor, fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, cumprirmos, meu Deus, o mandamento do Senhor, que é não se apartar do livro da Sua lei, mas meditar nele de dia e de noite. Ó Deus, nos ajude na compreensão deste assunto de hoje e que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que os nossos corações possam estar submissos, Senhor, à Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós hoje vamos estudar um tema maravilhoso da palavra de Deus, que vai ser extremamente importante para a vida de vocês, no estudo diário de vocês. É uma palavra meio complicada, mas eu vou estar explicando para os irmãos, e eu acredito que vai ser muito eficiente aí no estudo, na pesquisa dos irmãos da Bíblia, no dia a dia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Luciano vai colocar o slide ali, mas eu gostaria que os irmãos abrissem o texto da palavra de Deus, da Bíblia, que está em Pedro, segundo Pedro, segundo livro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículos de número 15 e 16. Vai ser aí o texto base para essa meditação de hoje, da palavra de Deus, segundo Pedro, capítulo 3, versículo número 15 e 16, que diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A primeira questão aqui que eu quero falar com os irmãos é o desafio de entender a Bíblia. Você veja que nessa própria declaração do apóstolo Pedro, a dificuldade de compreensão da Bíblia. Ou seja, existem coisas, irmãos, na Bíblia que são realmente desafiadoras para que a gente compreenda, para que a gente entenda. Existem textos simples que qualquer pessoa compreende, sim, mas existem outros textos difíceis de ser entendidos. E a gente aqui vai dar aos irmãos ferramentas para que os irmãos compreendam melhor a Bíblia e estude a Bíblia, e esse estudo seja bem proveitoso e que você consiga ser abençoado. Você veja que nesse texto o próprio Pedro declara isso, que os escritos paulinos, os escritos do apóstolo Paulo, eram escritos de difícil compreensão. Versículo 16 ele diz isso, né? Falando nisso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Irmão, se tem uma coisa que leva muitas pessoas a erros em relação a doutrinas, em relação à compreensão, é porque não entende a Bíblia, não interpreta a Bíblia de maneira correta. E aí está justamente a necessidade da gente compreender essa disciplina que é a hermenêutica, que é uma ciência que os intérpretes da Bíblia, que aqueles que estudam a Bíblia devem conhecer para compreender melhor a Bíblia. Existe a hermenêutica jurídica para direito, existe a hermenêutica para várias áreas do saber, mas ela se origina no seio teológico, ou seja, para pessoas que pesquisam a respeito de Deus na Bíblia. E aí, antes de começar aqui a falar, só para a gente entender por que a importância dessa disciplina, essa disciplina é utilizada desde a época apostólica, desde a época dos apóstolos, quando eles estavam aqui na terra, eles já utilizavam essa doutrina, esse ensino, a hermenêutica. Depois os pais apostólicos do ano 100 ao ano 300 da igreja utilizavam a patrística, que foi aquele ano de 325
1525 em diante usava, a escolástica depois do ano 1500 também utilizava, então ela sempre foi utilizada. No entanto, existiu um período da história, que foi o período medieval, que ela foi esquecida, que ela foi deixada de lado, porque a Igreja Católica em si, ela não permitia que as pessoas interpretassem a Bíblia. Era só o Papa, os cardeais, o clero, que tinha a autoridade para interpretar o texto bíblico, até porque era em latim, e nem todo padre na época tinha acesso à Bíblia. Então você vê que naquela época era uma dificuldade muito grande. Então, quando o Martinho Lutero, queridos, ele, no ano 1517, ele teve a intenção de reformar a igreja, não foi para que ele saísse da Igreja Católica. Não era essa a intenção de Martinho Lutero. A intenção de Martinho Lutero era reformar a interpretação daqueles que utilizavam a Bíblia, porque eles utilizavam a Bíblia com a matriz de raciocínio do entendimento do Papa, ou seja, o que o Papa diz que a Bíblia está dizendo é o que nós vamos entender. O que o Papa, o clero, diz que a Bíblia está dizendo, nós cremos. Eles não interpretavam a Bíblia. Então Martinho Lutero, ele diz, não é o que a igreja diz, não é o que a denominação diz, não é o que o homem, o Papa, diz, mas sim o que a Bíblia diz. É isso que tem que estar de acordo. E aí ele fez a tradução da Bíblia no seu idioma, na época, no alemão, e ele deu essa proposta de que Bíblia para todo mundo, ou seja, todo mundo tem acesso à Bíblia. Esse era o propósito, o projeto de Martinho Lutero, a fazer com que todos tivessem acesso à Bíblia. No entanto, além de ter esse acesso à Bíblia, ele sabia que todos teriam que ter regras, ter habilidades para interpretar. Então eles amadureceram as regras, os métodos, para que todo mundo pudesse entender a Bíblia. Porque se todos lerem a Bíblia do seu ponto de vista, ela vai ter várias interpretações. Por isso que hoje nós temos no Brasil pluralidade de interpretações bíblicas sobre o mesmo texto. Isso é muito comum, por quê? Porque as pessoas geralmente compartilham em uma casa, em uma residência, ou até mesmo em um culto de estudo, por exemplo, e aí lê o texto, e aí pergunte para uma pessoa, o João, o que você entendeu do texto? Eu entendi isso, isso e isso. Aí pergunta para o José, o que você entendeu? O José vai entender uma coisa que não tem nada a ver com o que o João entendeu. E aí vai perguntar para 10 pessoas no mesmo lugar sobre o mesmo texto. E ambos vão falar coisas diferentes do texto. Porque cada um vai falar o que acha do texto e não o que o texto realmente está dizendo. Diga-me, irmão. Exatamente. Muitas vezes a Bíblia é utilizada a céu e cerce, do jeito que me convém. E às vezes acomete erros gravíssimos, às vezes erros menores, mas às vezes erros gravíssimos. Então por isso a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo para mim, para nós. E aí a partir disso a gente tira nossas aplicações. É isso que é importante. Então, além da Bíblia para todos, que isso todo mundo tem, todo mundo hoje utiliza a Bíblia, É o livro ainda mais vendido no mundo durante muito tempo, é a Bíblia. Porém, poucas pessoas conhecem as regras de interpretação da Bíblia. Ou seja, ele lê a Bíblia aleatoriamente, sem nenhum tipo de critério, e aí acaba tendo entendimentos de algumas coisas não muito corretas e acaba cometendo erros aí gravíssimos. E por isso a necessidade dessa matéria. Volta lá você, por favor. Hermenêutica. O que é essa disciplina? É uma ciência e arte de interpretação bíblica. Certo? Volto a dizer que é uma ciência que é utilizada há muitos anos pelos intérpretes da Bíblia. Pode passar. A etimologia dela vem de um deus grego chamado Hermes, que ele foi o Deus que interpretou, que trouxe a leitura e que trouxe a comunicação na mitologia grega. As palavras gregas Hermes, verbo interpretar, e Hermineia, substantivo interpretação, fazem alusão aos deuses mensageiros. O Hermes, que era o deus da comunicação na época. O deus Hermes foi o Deus que fez com que todos chegassem ao entendimento da comunicação e da leitura naquela época. A interpretação a qual o termo grego se refere tem a função intermediária entre o que está além do
intermediário do entendimento do homem e aí possibilita a sua compreensão, ou seja, é aquilo que intermedia entre a pessoa que está lendo o texto e o texto lido, certo? A hermenêutica tem por finalidade possibilitar ao estranho, algo familiar, pois sua tarefa é tornar um que está distante próximo, ou seja, ela facilita a compreensão do texto. Ela facilita a compreensão do texto, certo? É isso que é interessante. Pode passar, Luciano, por favor. Então, queridos, nós vamos ver essa matéria. Eu acredito que vai dar para a gente falar pelo menos os 2 domingos sobre ela, se a gente puder. A gente não tem pressa, mas a gente quer compreender isso aí. Por quê? Porque na Bíblia, você na Bíblia vai ver, por exemplo, vou dar alguns exemplos para os irmãos. Na Bíblia você vai ver lá em Gênesis capítulo 6, dizendo que Deus se arrependeu de haver feito o homem, certo? Lá na Bíblia tem, em Gênesis capítulo 6, e arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem. A Bíblia fala lá no livro de 2 Samuel, se não me engano, no capítulo 14, que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter havido destruir os ninivitas, lá quando Jonas foi profetizado. Mas a Bíblia também diz que Deus, lá em Números, capítulo de número 20, 19, versículo 23, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não faria ou falaria não queria. Ou seja, a mesma Bíblia que diz que Deus não se arrepende, ela também vai dizer que Deus se arrependeu, certo? Está entendendo? Aí como é que a gente concilia, harmonia essas questões? Certo? Existem outras questões também na Bíblia que há aparentes contradições, mas na verdade isso é questão de interpretação. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é Espírito, certo? A Bíblia diz que ninguém viu a Deus porque Deus é Espírito. Amém, irmãos? Mas a Bíblia também diz que Moisés viu o quê? As costas de Deus. A Bíblia diz que Deus tem asas e nós estamos debaixo das suas asas. Ora, se Deus é Espírito, como é que ele tem asa, como é que ele tem costa? Está entendendo? Como é que a gente entende essas questões? Então a gente vai tentar compreender ou compreender a Bíblia nesse sentido, certo? Mas vamos aqui para os passos. Ciência e arte, por quê? Vamos lá, porque é ciência e porque é arte. Por que ciência? Porque contém regras, contém princípios, essas regras contém leis, contém pesquisa, você vai ter que pesquisar, passos sistemáticos e elaboração exaustiva, você vai ter que justamente se dedicar aí no ensino da escritura. Tem também, porque é uma arte, amor às escrituras, você tem que amar a Bíblia, gostar da Bíblia, você tem que, quem gosta de celular aí, irmão? Amém? Levanta a mão aí. Irmão, olha, se não gostássemos da Bíblia tanto quanto gostamos de carregar o celular, né? Mas é bom que hoje tem Bíblia que já tem celular, então você carrega o celular e a Bíblia. Então nós temos que amar a Bíblia, dedicação, persistência, não se dar por vencido, porque tem pessoas que não entendem um texto, aí ao invés dele compreender o texto, ele continua lendo o texto lá, ele não entende o texto. Habilidade pessoal, você precisa buscar essa habilidade pessoal, treinamento, oração, porque é uma parte nossa pessoal, e a prática, que é você todos os dias estar praticando, ou sempre quando for necessário praticar a interpretação da Bíblia Sagrada. Isso aqui é fundamental para você ser abençoado por Deus. Pode passar, Luciano, por gentileza. Vamos lá. A Bíblia, observações gerais em relação à linguagem bíblica. Queridos, olha, veja bem. A Bíblia é um livro que muitas pessoas, quando não conhecem, dizem que a Bíblia é um livro humano. Inclusive, eu tenho o irmão, o marido o marido da irmã da minha esposa. Ele é extremamente radical nesse sentido. Ele diz que a Bíblia é um livro humano e tal. Eu conversei com ele, expliquei algumas coisas para ele em relação a isso. Porque dizem que foi escrito por homem, portanto não é divino. É a conversa mais comum das pessoas que não querem acreditar na Bíblia. Mas existem duas coisas interessantes. Primeiro, ela é divina. Por que é divina? Porque ela é inspirada por Deus, certo?
Se você quiser abrir a Bíblia comigo, olha 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, vai dizer isso. Olha para você ver que coisa interessante que vai dizer aí, desse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele diz algo interessante, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, homens de Deus falaram impulsionados pelo Espírito Santo. A ideia de inspiração é sopro, é o arruache, é o vento do Espírito, conduzidos pelo Espírito, por isso ela é divina. Segundo Timóteo também, eu quero convidar os irmãos a ler esse texto, que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17, olha o que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, é inspirada por Deus, ela é divina porque ela é inspirada por Deus. Existe toda essa dinâmica do Espírito para que Deus falasse. Olha, veja bem, irmãos, a Bíblia tem diversos autores, mais de 40 autores a Bíblia tem. Só que a Bíblia tem pessoas simples, simplórias, vaqueiros. Existe um cidadão chamado Amós. Amós era um vaqueiro, irmão, era um homem simples, da zona rural de Israel. Mas Deus inspirou esse homem e esse homem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, embora que ele usa o idioma, a linguagem dele, ele usa naquele contexto dele, tanto que ele elogia as mulheres, dizendo que as mulheres eram como as vacas de Bazã. Olha o elogio dele, né? Porque era a cultura dele, era o entendimento dele. Mas existiram pessoas bem cultas que escreveram Bíblia, como Isaías. Isaías era um estadista, trabalhava com o estado judeu de Judá. Ele trabalhou com mais de 4 reis, trabalhou para Uzias, trabalhou para Zedequias, trabalhou para Acaz. Ele foi um homem intelectual, mas Deus usou ele. Deus usou Moisés, um homem culto. Deus usou Pedro, um homem simples, pescador. Então, assim, independente do nível cultural dos escritores da Bíblia, quem estava guiando eles era o Espírito Santo. Isso é que é interessante. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. E todos esses homens escreveram a Bíblia. O Velho Testamento foi escrito em 1500 anos. O Novo Testamento tem 100 anos. Mas imagine só, queridos, 1600 anos temos de escritura bíblica. E nenhum deles se contradizem. Nenhum deles se contradizem, porque a Bíblia tem uma harmonia. Ela tem uma harmonia desde o primeiro, que foi Moisés, até o último, que foi João, no Apocalipse. Todos eles estão em coerência. Sabe por quê? Porque era o Espírito Santo guiando eles. Porque por mais que eles eram diferentes, em cidades diferentes, porque nós temos escritos desde o Egito até dentro em Canaã, na terra de Canaã, como Moisés escreveu os Pentateuco no deserto de Canaã. Nós temos pessoas que escreveram na Assíria, como o profeta Jonas. Nós temos gente que escreveu em Roma, como Paulo. Então existem escritos em várias regiões, mas nenhum desses escritos fugiu da coerência, porque Deus estava na inspiração. Que coisa maravilhosa. Verdade. Porque, irmãos, exatamente, é coerente. Ligar-se uma coisa a outra. Sim. Por que isso? Porque é o Espírito Santo. Porque, queridos, o protagonista da Bíblia não é Moisés. O protagonista da Bíblia não é Abraão. O
o protagonista da Bíblia não são os personagens humanos. O protagonista principal da Bíblia é Deus. O tempo todo Deus está revelando por meio desses homens, está se revelando por meio desses homens. Isso é que é maravilhoso. Deus utilizou a história para se revelar, porque assim, toda a história da humanidade, história comum, ela está em torno do homem, ela está em torno dos seus heróis, ela está em torno dos seus estadistas, dos imperadores. A história humana, ela gira em torno do homem. Mas a Bíblia, ela não é um livro que gira em torno do homem, ela não é um livro antropocêntrico, ela é um livro que revela Deus. É Deus que desde o início está se revelando e se mostrando. Mas ao mesmo tempo existe uma questão aqui, querido, olha, humano. Por que um livro humano? Vamos lá. Escrita por homens em uma linguagem relevante, social, cultural, econômica, histórica e gramatical. Por quê? Porque existiam homens de vários lugares. A Bíblia no Velho Testamento foi escrita em hebraico. O hebraico de Moisés é um hebraico paleo-hebraico, o hebraico mais antigo que o hebraico clássico. Depois tem o aramaico, depois vai para o grego, que é o Novo Testamento. Então você vê que a Bíblia foi escrita nesses idiomas antigos. E existe essa linguagem humana como uma época, uma cultura. Você veja que existe o Egito na Bíblia, existe a cultura babilônica, existe a cultura grega, existem várias culturas na Bíblia, queridos irmãos. Então isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos só dizer, não, a Bíblia é um livro divino, eu vou orar, jejuar e Deus vai me mostrar tudo que está lá. Não é assim só. Isso é importante, a oração, a consagração e realmente o separar para compreender a Bíblia. Mas também é necessário você levar em consideração a cultura daquele povo, levar em consideração tudo aquilo. Por quê? Porque Jesus usava da cultura para falar. Vou dar exemplo aos irmãos. Na época de Jesus, as profissões mais comuns eram o quê? Agrícola, agropecuária e pesca. Então Jesus usava da cultura do povo para pregar. Por exemplo, Jesus falava, o reino de Deus é semelhante a um homem que pesca, que lança a rede ao mar e pega toda a quantidade de peixe. E aí ele separa o peixe bom do peixe ruim. Você sabe o que é o peixe bom do peixe ruim, irmão? Alguém sabe falar aqui o que é o peixe bom do peixe ruim? Olha, veja bem, na época existe o cardápio nutricional do próprio Israel, que está em Levíticos capítulo 10 e 11. Lá existe a expressão do que é o peixe ruim e o peixe bom. Todo judeu ele não comia carne de porco e ele também não comia peixe sem escama. O peixe sem escama era o peixe ruim para o judeu. Então todo peixe que aquele homem pegava sem escama, jogava fora. Por quê? Por uma questão de saúde. Porque o peixe sem escama ele tem limo no corpo, e o peixe sem escama, com escama ele tira a escama e sai o limo. Então era questão de saúde. Existia todo esse cardápio que era questão de saúde. Então assim, Deus usou da cultura para falar. O reino de Deus é semelhante a 100 ovelhas, e voltou às 99 e ficou uma perdida. Ou seja, ele usava desse sistema agropecuário do povo para que Deus comunicasse uma verdade. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus, ele usava isso. Esse contexto histórico é extremamente importante para a gente compreender a Bíblia Sagrada. Todos os livros da Bíblia e citações nela contidas têm sua relevância histórica. Todas as palavras e frases devem ser compreendidas a partir da relevância gramatical de uma tradução e sempre tendo como base as línguas originais. Eu quero que os irmãos vejam comigo, olha, vamos abrir o texto de Apocalipse, por favor, só para a gente entender como é importante nós entendermos a questão cultural da Bíblia, a questão econômica também, porque Deus falou muito sobre isso. Isso é importante. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 4. Irmãos, existem muitas pessoas que até hoje interpretam esse texto, ou fazem uma interpretação superficial do texto, e vai atribuir essa frase aqui ao pentecostal, ao batista, ou ao neopentecostal e outras coisas mais. Mas só para a gente entender, vamos lá.
capítulo 3, versículo de número 15, diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Isso aqui é uma carta escrita pelo apóstolo João à igreja de Laodiceia, certo? Agora veja bem, olha, nós temos que levar em consideração a cultura daquele povo. Aí nós temos que pesquisar o quê? A cidade, Laodiceia, foi dado o nome de uma princesa, rainha chamada Laodice, e aí colocou o nome de Laodiceia, né? E essa cidade é uma cidade rica, muito rica. Essa cidade foi a primeira cidade a inventar o colírio. Esse colírio que nós temos hoje no olho foi a primeira cidade. Por isso que ele fala aqui que cumpre colírio para pôr nos olhos. Mas aqui é no colírio para os olhos espirituais, porque essa igreja, essa cidade, foi a primeira a fabricar colírio. Fala também para conquistar, comprar vestes brancas. Por que vestes brancas? Porque essa cidade era conhecida por exportação de ovelhas negras, pele negra, que era raríssima naquela época. Então você veja Deus usando a cultura daquele povo para falar isso. Você veja aqui também falando de ouro provado no fogo. Por que ouro provado no fogo? Porque aquela cidade era uma cidade onde tinha muito dinheiro, banqueiros, pessoas que tinham condição financeira muito boa. Então Deus usou da cultura daquele povo para falar com aquele povo. Outro detalhe também importante no versículo 15, que diz a respeito das obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou quitar-te da minha boca. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que aquele povo de Laodiceia, Deus estava vomitando aquele povo, assim como a água daquela cidade era vomitada por eles. Como é isso, pregadores? Eu vou explicar para os irmãos. Lá naquela região existia um rio chamado Rio Limpo, que era um rio muito grande, cerca de 80 quilômetros esse rio, e ele era de alto a baixo. E na cidade de cima tinha a cidade chamada Colossos, que a água lá era bem quente, quente mesmo, e era muito útil essa água, porque os soldados vinham de guerra e iam para lá para tomar banho de água quente e se recompor fisicamente. No final da água existia a cidade Hierápolis, que era uma cidade onde essa água já chegava fria e era útil para beber, para o consumo. Mas no meio do percurso, cerca dos 50 quilômetros aí, essa água era morna. E a água morna está em jogo, pode ser consumida, e também não era útil para medicina, para recuperar o vigor físico. Então, aquela água que passava por Laodiceia, o João utiliza para pregar, para dizer: olha, assim como essa água que passa aqui vomita, que vocês ao beber vomita, Deus também está vomitando o comportamento de vocês, a atitude de vocês, porque vocês não estão me agradando. Essa era a ideia do texto. Então você veja, queridos, que é importante nós levarmos em consideração a cultura. Tem outro detalhe aqui cultural interessante, versículo 17, ele diz assim: olha, como dizes, aqui é João dizendo, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, certo? E não sabes que és desgraçado, miserável, cego e nu. Isso aqui é uma declaração da própria igreja, né? A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia dizia: ricos somos. Ou por quê? Na época existia um terremoto, no ano 20 da era cristã, depois de Cristo, um terremoto que acabou com aquela região, um terremoto muito forte, e um governador chamado Calígulas, ele quis financiar toda a destruição que aconteceu por conta do terremoto, para tentar ganhar ibope naquela cidade. No entanto, aquela cidade bateu no peito e disse: nós não precisamos de coisa alguma, porque ricos somos, e nós mesmos iremos recuperar nossa cidade. Então, o próprio João utilizou o quê? Da cultura e daquilo que a própria cidade falava, do orgulho daquela cidade, porque ela era rica, ela não precisava de ajuda de ninguém. E aí Deus fala aqui: vocês são pobres, miseráveis, cegos, porque
Existe um filósofo que diz o seguinte, que tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro. Está dando para entender? Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem na vida é o dinheiro dele. E ele acha que com o dinheiro ele tem tudo. Na verdade ele é pobre. Então veja, irmão, nós precisamos levar em consideração a cultura. Cultura. Isso é muito importante, muito importante. Vai lá, Luciano, pode passar, por favor. Pode perguntar aí. Sério pra gente. Com certeza. É verdade. Ela é universal. Porque assim, a Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos para um público específico, porém, por ela ser inspirada por Deus, ela tem uma relevância eterna, ela tem uma importância eterna, universal para todos os povos, tribos, línguas e nações, porque é um livro que quer revelar Deus, certo? Então todas as pessoas que querem conhecer Deus, o local de aprender sobre Deus é a Bíblia. Então é por isso que ela aplica-se a todas as pessoas e em todos os lugares, né? Isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia não é um livro comum de você ler e achar que leu uma vez e você conhece tudo e amém. Não, a Bíblia, todas as vezes que você lê, querido, você vai ser impactado com uma revelação nova, porque você vai estar passando por uma situação quando lê a primeira vez, e quando você lê a segunda, você vai estar por outra situação, Deus vai falar diferente com você. Gênesis 5, versículo 2. Verdade. Então, queridos, olha, nós precisamos estudar a Bíblia e é maravilhoso. Vamos lá. Sendo divina, o que é que nós precisamos, irmão? Olha, veja bem. Se a Bíblia é divina, o que é que nós precisamos fazer? A necessidade de oração. Precisamos orar para ler a Bíblia. Precisamos estar em oração. Compromisso com Deus. Compromisso. Temos que jejuar. Irmão, jejuar nas igrejas hoje está em extinção, né, irmão? É verdade. Tem muita gente aí que não jejuma há muitos anos. Está com aranha aí. Nunca mais fez um jejuzinho para Jesus. Jejum. Devoção, que você vai ter que ter aquele compromisso diário com Deus. E obediência também. Isso aqui é porque ela é divina. Depende disso. Depende dessa parte espiritual nossa. Uma vez que somos tricotomista, né? Quem conhece essa palavra, né? Que nós somos corpo, alma e espírito. A parte espiritual nós precisamos disso aqui. Mas a parte humana, nós sendo humano, o que é que a gente precisa? Necessidade de usar o entendimento, o intelecto, a mente. Nós precisamos usar a mente para isso. Conhecer as regras, que depois nós vamos ver. Dominar a língua portuguesa ou os originais, que aí é mais complicado, né? O hebraico e o grego. E o esforço físico e mental. Irmão, tem hora que a gente está estudando a Bíblia que realmente dá uma na cabeça, irmão. Até para a gente que tem experiência já. Não é moleza. Tem textos que realmente nós vamos ter que pensar, usar dicionário, pesquisar e perguntar a alguém mais sábio do que nós. Isso vai ser sempre útil. Então, queridos, é normal, é comum.
mas você precisa fazer isso. Porque, queridos, até pouco tempo atrás, muitas pessoas, quando se trata de estudo bíblico, diziam: não, irmão, estudar a Bíblia esfria, tu vai esfriar, tu vai endoidar. A Bíblia diz que a letra mata, o Espírito verifica. Não estude a Bíblia, irmão, isso é besteira, irmão. A letra que mata é a lei, não é a Bíblia. A letra que mata é você estar pegado à lei de Moisés. A letra que mata é aquela, mas a letra que o Espírito de vida é o Espírito de Cristo que ressuscitou e nos trouxe a graça. Então nós precisamos estudar a Bíblia, certo? Isso é bom demais. Pode passar, Luciano, por favor? Vamos lá, ó. Uma das primeiras ciências que o estudante da Bíblia e o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Porém, quantos pregadores e leitores aquele nem de nome a conhecem? Que é, pois, a hermenêutica? A arte de interpretar textos, responde o dicionário. Porém, a hermenêutica do grego, hermenes, interpretar, da qual nos ocuparemos, forma parte da teologia exegética, ou seja, a que trata da reta e inteligente interpretação da Bíblia. Ok? Então, irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, é maravilhoso. Nossa vida espiritual dá um salto e nós conseguimos aí compreender tanta coisa maravilhosa. Amém? Pode passar aí, Luciano, por favor. E, irmãos, eu quero dizer algo para vocês: poucas pessoas têm o privilégio de estudar esse tipo de disciplina, porque uma disciplina como essa é dada em um seminário, é dada para pessoas que realmente querem estudar para um ministério específico. Mas eu entendo, querido, que todo cristão precisa entender isso para ter mais facilidade de compreender a Bíblia, para compreender a Bíblia melhor e com mais facilidade, e não ser enganado por qualquer tipo de heresia, de palavras erradas que andam sendo faladas aí. Luciano, por favor, Luciano. Vamos lá. O que é que nós precisamos? Disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras. A primeira é: necessita-se de um espírito respeitoso. O que é isso, irmão? Nós precisamos entender a Bíblia, respeitar a Bíblia e estar disposto a aceitar o que ela está dizendo. Porque às vezes acontece de muita gente não querer estudar a Bíblia, sabe por quê? Por um motivo: porque ele não quer se submeter àquilo que está lá. Aí ele prefere nem estudar. Não, eu não vou nem estudar, porque se eu estudar eu me comprometo. Então por isso que muita gente não estuda. Então, um espírito respeitoso necessita de um espírito dócil. Você sabe o que é a palavra dócil lá, quando a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra na Bíblia, lá na bem-aventurança? Manso lá é uma pessoa domada, é como se fosse um cavalo bravo, que ele é domado, está com rédea, está montado para alguém. Quando você está manso, você é dócil, isso indica que Jesus te amansou. Isso indica que Jesus colocou rédea em você está manso, está tranquilo, não está mais dando aqueles pinóis, aqueles saltos. Certo, irmão? Então a ideia de dócil é isso. É preciso ser amante da verdade, querido. Isso aqui é importante. Por quê? Porque tem gente que ele tem suas convicções, ele tem os seus achismos, ele é formado em achismos e axiologias. E aí, quando ele se depara com a verdade, ele fica incomodado, porque tudo aquilo que ele conhecia, que ele cria, que ele acreditava, foi desconstruído pela verdade da palavra de Deus. Só que uma coisa é fato, querido: nós precisamos aceitar a verdade da palavra de Deus. Isso porque a verdade é o próprio Deus. Também se deve ser paciente no estudo. Por quê? Porque senão você não consegue entender nada. Tem que ter tranquilidade, paciência, não ter pressa para terminar de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Vá com calma, vai lendo, vai estudando. Porque tem pessoas que é empolgado. Eu sei que tem pessoas que quando converte, quando começa logo a ler a Bíblia, meu irmão, ele quer ler a Bíblia noite e dia e não para, né? Aceleradamente. Isso tem um lado positivo, tem, que é a empolgação dele, mas às vezes ele perde a oportunidade de verificar com mais cautela cada texto da Bíblia. E o quinto aqui: para o estudo proveitoso das Escrituras, necessita-se ao menos de prudência de saber iniciar a leitura pela mais simples e prosseguir para a mais difícil. Tem gente que quer logo estudar a Bíblia, ele quer
logo ler Apocalipse. Não, eu vou estudar logo Apocalipse, irmão. Eu mandou eu estudar Apocalipse. Irmão, nós precisamos ter cautela. Estude o mais simples, depois você vai para o mais complicado, certo? E aí, certamente Deus vai iluminar sua mente. Pode passar, Luciano, por favor? Vamos lá, é hora de aprender as regras, algumas regrinhas. Pode passar? Vamos lá. Irmãos, essas regras aqui é um resumo, porque existem outras tantas, mas essas são básicas para que a gente entenda. Vamos lá, vamos ficar nessa hoje aqui para a gente terminar nossa aula. É preciso, quanto ser possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum, né? Tenha sempre presente que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. O que é isso aqui, queridos? Olha, veja bem. A Bíblia, ela existe várias palavras. Vou dar só alguns exemplos para os irmãos. Por exemplo, a Bíblia fala de coração. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como diz lá em Salmo 119, versículo 5, certo? Coração. Quando ele fala coração lá, ele não está se referindo ao órgão que pulsa no nosso coração. Ele não está se referindo ao coração, ele está se referindo à cabeça, à mente, ao raciocínio. Ele guarda a palavra de Deus onde? Na mente. Mas ele usa a expressão coração, certo? Essa é a ideia, que nós não podemos tomar a palavra sempre literal. Existe também outras passagens que diz que um cidadão chamado Nabal, ele morreu, o coração dele endureceu. Está lá no escrito de Davi, no segundo 1 Samuel, finalzinho 25, fala que é o esposo de Abigail. Esse cidadão era tão guloso que ele comeu e diz que o coração dele parou. Ali era coração mesmo. Quem é médico sabe, é uma parada cardíaca, tanto comer, certo? Então o que acontece? Ali é coração literal, coração de carne mesmo. E existem outras expressões para coração, que é sentimento. Então a mesma palavra coração na Bíblia está ligada a emoção, está ligada a coração literal, órgão, e está ligada a mente. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, mente. Então você veja, nós não podemos tomar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira literal o tempo todo, porque senão nós vamos ter problemas muito graves, ok? Então isso é extremamente importante. Aí nós temos aqui um exemplo disso. Gênesis 6:12, quem puder abrir aí, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo número 12. Que vai falar sobre esse texto. Ele está se referindo 6:12. Ele vai dizer, olha: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui ele está dizendo que a carne aqui que corrompeu não é carne de açougue, não. Aqui ele está falando de carne de pessoa, gente. Então ele usa a expressão carne, a palavra carne, para dizer gente, pessoa, uma pessoa, as pessoas, a carne, o fim da carne. E diz que estava corrompida, certo? Essa corrompida aqui é o caminho, a conduta das pessoas. Porque nós vamos ver outros textos que falam de carne, que está falando outra coisa completamente diferente, certo? Então carne aqui está se referindo a gente, a pessoas. Mas nós vamos ver agora outro texto. Vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. A expressão carne já vai ser diferente. Carne lá nesse texto. Coríntios está depois de 1 Coríntios. Gálatas está depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Você pegando no Novo Testamento aí, vai entender Romanos, depois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, capítulo 5, versículo número 16. Olha o que ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e
e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então você veja que a mesma expressão carne, que lá em Gênesis estava dizendo que eram pessoas, aqui no Novo Testamento, carne já é pecado, comportamento pecaminoso, comportamento ilegítimo, que Deus não se agrada. Você está entendendo como é que funciona, irmão? Carne. Então, a Bíblia tem muito dessas questões. Por que isso tem que ser levado em consideração? Porque Gênesis foi escrito há quanto tempo atrás? Muito tempo atrás, no ano de 1400 antes de Cristo. E o Novo Testamento foi escrito hoje, agora 100 anos depois de Cristo. Então, essa distância aí faz toda a diferença na interpretação da Bíblia. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, você veja aí, e existem outras passagens que falam também de carne nesse sentido, certo? Existe outra palavra também que a gente pode entender aqui, que é a palavra fé. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, para a gente entender a expressão fé, como às vezes ela muda na Bíblia. Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, certo? E diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí vai dizer, pela fé Enoque foi transladado, pela fé Noé, divinamente avisado, construiu a arca, pela fé Abraão sacrificou seu filho. Ele vai falar de fé. Só que quando a Bíblia aqui fala de fé, ela está falando de confiança. Que esses homens confiaram em Deus, acreditaram em Deus de tal forma que levaram eles a ter uma atitude de confiança. Essa fé aqui está ligada à confiança em Deus, é a expressão fé. Mas vai ter outras expressões chamadas fé, que aí já não é mais no sentido de confiança, é no sentido de doutrina, né? Vamos lá, vamos abrir agora em Timóteo, 2 Timóteo. Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que a gente vai responder e vai ficar tudo bem claro. Porque eu sei que tem coisas que não são tão simples de compreender, certo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 7. Aqui eu falei agora Hebreus 11. Isso, Hebreus 11. Fé no sentido de confiança em Deus. Agora nós vamos ver aqui, olha, fé no sentido de doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Isso aqui é uma declaração do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui não está falando de confiança só, não é confiança. Aqui ele está falando de doutrinas. Que ele, do mesmo jeito que ele começou o combate dele, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele estava terminando o Evangelho, porque essa carta aqui já é uma carta no fim da vida, quando ele estava próximo de ser morto, depois dos 2 anos preso em Roma, de ter sido solto, ele foi preso em Cesareia de novo, e aí ele vai preso novamente, aí ele morre. Nesse período aqui, ele está dizendo que ele guardou as doutrinas, ele guardou os ensinamentos de Deus, que desde o início ele tinha. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, as doutrinas, os ensinamentos. Do mesmo jeito que eu acreditava em Jesus quando comecei, eu estou terminando e creio do mesmo jeito. Está entendendo, irmão? Está vendo como é que muda? Então isso é uma verdade para nós. Nós também temos que ser assim. Do mesmo jeito que nós começamos o bom combate, nós precisamos terminar o bom combate. Do mesmo jeito que nós cremos em Cristo no início, nós temos que continuar crendo, não desanimar e nem desfalecer, continuar firme no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Judas agora. Judas é um livro anterior ao de Apocalipse. Judas também fala a respeito de fé como doutrina. Judas, e no versículo de número versículo 3, ele só é um capítulo, por isso que eu não falei, versículo 3, Judas escreveu muito pouco. Lembrando que não é o Judas Iscariotes, meu irmão, que uma vez eu vi um cidadão pregando, né? E ele muito eloquente pregando, aí ele, irmãos, vamos abrir aqui na Bíblia de Judas, o que
foi o que morreu enforcado, não. Esse aqui é o Judas, irmão da carne de Cristo, porque Maria não é virgem eternamente. Ela teve Tiago, ela teve o Judas, certo? E aí nós entendemos isso. Versículo 3, olha: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui ele está falando das doutrinas que estavam sendo ameaçadas pelas heresias. Então Judas, preocupado com as heresias que estavam surgindo na época, ele informa para a igreja: olha, eu queria escrever para vocês sobre coisas comuns do cristianismo, da comum salvação, mas eu tive uma necessidade muito grande de escrever para vocês batalharem pela fé, pelos princípios das doutrinas, porque existe muita heresia. Ele está querendo dizer isso. Então você veja que fé na Bíblia também existe várias, a palavra fé, a depender do contexto, ela tem várias interpretações, por isso a gente tem que ter cuidado. Então essa regra, essa primeira regra aqui, ela começa com uma palavra, certo? É a regra da palavra, ou seja, você nunca deve tomar uma palavra literalmente sem analisar o contexto, certo? Tem que ter esse critério aí para você não cometer o erro. Eu me lembro que eu entrei para conversar com um cliente há muito tempo atrás, e essa cliente era evangélica, e ela disse que tinha sido disciplinada na igreja porque ela estava cascavelando na igreja. Irmão, você sabe o que é cascavelar? Irmão, ela foi disciplinada na igreja porque ela foi cascavelando. Ela estava cascavelando. E ela disse que o pastor mostrou na Bíblia o texto, né, que não podia cascavelar. Só que ele entendeu que cascavelar era usar sapato alto na igreja. E essa irmã foi disciplinada porque ela era uma igreja bem radical e não podia entrar de salto alto na igreja. E cascavelar era fazer o toque-toque, né? Ele entendeu isso, mas não tem nada a ver. Está entendendo, irmão? Olha os erros que acontecem. E a irmã estava triste. E ela disse que não ia mais cascavelar na igreja. Ela ia sem salto alto. Certo? Observe bem que erro gravíssimo, porque não compreende a palavra da Bíblia, a Escritura Sagrada. Certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar alguns exemplos mais sobre isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, pode perguntar. Amém? Judas 3, versículo 3. Porque só no capítulo, versículo 3 de Judas fala sobre essa passagem. Irmãos, olha, vamos dar um exemplo aqui. Irmão, fogo na Bíblia. Vamos dar um exemplo de fogo. Quem gosta de fogo aqui? Amém. Quem levantou a mão, hein? Quem não levantaram a mão, ficaram com vergonha. Irmão, ó, fogo na Bíblia nem sempre está ligado ao Espírito Santo. E muitas vezes, equivocadamente, algumas pessoas atribuem fogo a tudo. Então, eu estava ouvindo a rádio, estava no carro lá, dirigindo, indo para algum lugar, e aí eu liguei a rádio e eu estou vendo fogo de todo jeito. E não é canela de fogo, é pé de fogo. Tinha até tomada de fogo na hora lá. Eu falei, não, eu estou ligado na tomada de fogo. Eu falei, não sabia que existe tomada de fogo na Bíblia. Então, queridos, olha, porque existe esse extremo de achar que fogo está ligado sempre ao Espírito Santo. Só que o fogo é uma das maneiras alegóricas, né, da figura de linguagem de Deus falar que ele é Espírito. Mas nem sempre fogo na Bíblia está ligado ao Espírito Santo. A maioria das passagens onde se fala de fogo da Bíblia está falando de juízo, punição. Não está falando de fogo do Espírito Santo. Existe algumas sim, mas outras, a maioria não. Certo? Então existem esses equívocos aí por conta de não compreender o texto de maneira correta. Então a gente precisa realmente parar, pensar e entender o contexto da frase para que a gente não caia no erro de entender a Bíblia de maneira equivocada. Certo? Porque a Bíblia ela tem muita simbologia. Vou dar exemplo para os irmãos. O Espírito Santo na Bíblia ele se manifesta como óleo, pomba. Lembra que João Batista viu o Espírito de Deus descendo como pomba? Você veja que existe a palavra como, né? Que é uma símile, como uma pomba. Não era uma
capítulo 2, versículo 1 e 2 de Atos, e diz que o Espírito de Deus encheu a casa onde todos estavam, né? Veio como um vento impetuoso, como um vento, não era um vento, mas como um vento, ou seja, era um símile, como um vento, e diz que foram vistas por eles línguas como de fogo, não era fogo, era como fogo, ou seja, era um símile. Então você veja que fogo que é o Espírito. Então, queridos, nós precisamos ter uma noção para compreender a palavra de Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Pode passar aí, Luciano, por favor. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Então, que maravilha. Luciano, glória a Deus. Então, queridos, olha, nós precisamos entender muitas coisas em relação a esse sentido aí da palavra de Deus. Eu não vou estar falando da sentido hoje, porque senão a gente não vai dar tempo explicar, que vai acabar dando nó na cabeça dos irmãos. Mas o que fica aqui para vocês praticarem essa semana: leia a Bíblia, preste atenção nas palavras que a Bíblia lá está contido, e certamente Deus vai abençoar você, certo? Só outra expressão: salvação. No Novo Testamento, a palavra salvação está ligada a Deus salvar do pecado, salvar da ira de Deus. No Velho Testamento, salvar dos inimigos que iriam destruir a nação de Israel. Você veja a diferença? No Novo Testamento, salvação está ligada a salvar para ir para o céu. No Velho Testamento, a mesma palavra salvação era para livrar do inimigo. Por exemplo, existe os salmos de Davi, a maioria dos salmos de Davi, existe: salva-me, Senhor, dos meus inimigos. Ali, salvação do inimigo mesmo, não é do diabo, não é de gente que lutava contra Davi, certo? Os opositores. Existe o Salmo 91, no final, fala de salvação, certo? Então, assim, no Novo Velho Testamento era essa a ideia, no Novo é diferente, né? Então a gente precisa parar e pensar, refletir e praticar esse ensinamento de hoje. Fica isso para os irmãos. Comece a ler a Bíblia, entender a palavra, observar onde essa palavra ocorre e buscar entender qual é o sentido dessa palavra, para que Deus